Olá pessoal, nessa nossa aula 2, dando continuidade à nossa disciplina de pastagem e horticultura, nós vamos abordar dois temas: as características das plantas forrageiras e o que eu preciso saber para o estabelecimento de pasto ou de pastagens. Tá? Vale destacar, pessoal, que essa primeira parte aqui de características de plantas forrageiras é apenas para relembrar. Aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nós temos várias outras disciplinas, né, que são pré-requisitos. Não, às vezes não é um pré-requisito oficial, mas seria muito importante ter cursado essas disciplinas anteriormente a essa, para que a gente consiga entender. Então, essa parte inicial da aula 2, ela é mais para a gente dar uma relembrada, tá? Na parte de botânica, na parte de desenvolvimento, de período da planta e assim por diante. Então, é mais a título de lembrar os conhecimentos básicos, para que a gente possa utilizar esses conhecimentos básicos aqui na segunda parte, que é no estabelecimento do pasto ou de uma pastagem, tá ok? Pois bem, popularmente a gente chama, né, as plantas forrageiras de volumosos, né? Então quando a gente pensa do ponto de vista do animal, a gente fala que é um alimento volumoso, né? E o que caracteriza então um alimento volumoso, né? Baixo teor energético e ou proteico. Por que está e ou proteico aqui, pessoal? Porque geralmente, né, dependendo do período do ano, dependendo da estação do ano, pode acontecer da forragem ficar passada, da forragem ficar madura. Então, além dela ter um baixo teor de energia, já mais reduzido ainda do que o período das águas, ela vai ter também um baixo teor proteico, tá? Alto teor de fibra bruta e ou água. É o inverso do que eu falei anteriormente, né? A gente sabe que os alimentos volumosos, eles têm uma tendência a ser alimentos fibrosos, né? E quando chega nesse período mais seco do ano, ele fica mais fibroso ainda, porque diminui o seu teor de umidade, o seu teor de água. No entanto, no período das chuvas, né, as plantas forrageiras, elas podem apresentar um alto teor de umidade aí, inclusive abaixo de 20% de matéria seca, tá ok? Geralmente tem menos de 60% de NDT, nutrientes digestíveis totais, e mais de 18% de fibra bruta, caracterizando esses alimentos como alimento volumoso, tá? Quanto ao teor de água, né, nós vamos ter os volumosos úmidos, que podem ser considerados como volumoso úmido forragens verdes, silagens, capineiras, e os secos, né, que são fenos, palhadas, cascas, farinhas e polpas, ok? Com relação às famílias, aos grupos de forragem, né, então nós temos as gramíneas, que são da família Poaceae, e nós vamos ter as leguminosas, que são da família Fabaceae, né? As gramíneas, elas são caracterizadas pelas suas sementes serem monocotiledôneas, ou seja, a semente ela é inteiriça, ela é uma peça só, uma parte só, com o seu embrião na região central. E as leguminosas são classificadas como dicotiledôneas, então geralmente a gente consegue quebrar a semente em duas metades bem semelhantes, quase iguais, e o embrião vai estar numa das duas, vai estar numa lateral da semente, e geralmente ele é cortado ali na parte do meio também, que nem os dois cotilédones, tá? As gramíneas têm em torno de 300 gêneros e mais de 5.000 espécies, e as leguminosas em torno de 500 gêneros e mais de 11.000 espécies, tá? Pode ser que tenha bibliografia que difira, né, em relação a esses números, sem problema. Isso aqui são números aproximados, pessoal, que eu busquei para trazer para vocês informações para poder caracterizar os dois grupos entre gramíneas e leguminosas, tá? Então aqui nós temos, né, duas imagens para mostrar a diferença. No caso aqui está invertido, né? A leguminosa está desse lado e a gramínea está do lado direito de vocês aí, tá ok? Bom, características gerais. Então vamos primeiro para as leguminosas. A raiz da leguminosa é classificada como raiz axial ou pivotante. Geralmente é uma raiz mais grossa, centralizada, com raízes secundárias nas laterais, tá? Diferentemente das gramíneas, que tem a raiz classificada como fasciculada, e adventícias, que é a raiz do tipo cabeleira, né? Que são raízes menos profundas e que se esparramam mais, tá? Nós vamos mostrar as fotos depois para diferenciar isso, tá? Caule da leguminosa é o caule
Não importa se for uma planta herbácea, arbustiva ou arbórea, geralmente vai ser um caule lenhoso, um caule inteiriço, que vai apresentar coloração amarronzada ou acinzentada, tá? Vai apresentar coloração esverdeada quando for a parte mais jovem do caule ou nas extremidades da planta. Com relação à gramínea, o caule é bem característico, dividido em nó e entre nós. Basta a gente lembrar aí, né, a estrutura do bambu, né, ou do capim de corte, onde a gente vê bem característico a divisão entre nós e entre nós, tá? Outra característica marcante das gramíneas é a formação de rizomas ou estolões, que nós vamos ver daqui a pouco para frente, imagens para caracterizar bem isso, né? Rizomas são propagações subterrâneas do caule, então vai por baixo do solo, e estolões são propagações sobre o solo, né? Que a gente consegue visualizar, paralela ao solo. E outra característica é que os estolões geralmente eles produzem raízes e folhas secundárias, podendo dar origem a uma muda, né? Uma nova planta. Já o rizoma ele produz apenas raízes secundárias. Folhas. Uma característica bem marcante da folha de leguminosa é que ela possui o pecíolo, aquele cabinho que liga a lâmina foliar ao caule, tá? Isso é característico da leguminosa. Já a gramínea, ela não tem pecíolo. O que segura a lâmina foliar no caule, no colmo, é a bainha da folha. E ligando a bainha para a lâmina foliar, nós vamos ter a lígula, que é uma estrutura geralmente branquinha que a gente observa lá na folha, tá ok? Com relação às nervuras, né, é paninérvia a nervura da folha da leguminosa, ou seja, a nervura ela é toda esparramada pela área da lâmina foliar. Já a folha de gramínea, né, ela vai ter a nervura paralelinérvia, ou seja, as nervuras são distribuídas de forma paralela no sentido longitudinal da folha. As flores da leguminosa andrógena e multiovulada, das gramíneas unissexuadas ou hermafroditas. Inflorescência de leguminosas, panícula, racimos e diversos outros tipos de inflorescência, e nas gramíneas vão ser panícula, racimo ou espiga, tá? O fruto, bem característico da leguminosa, é o legume, né, que tem aquele formato de vagem, então vai ter um envoltório e as sementes dentro, e o fruto da gramínea vai ser a cariópse, que vai ser a sementinha individual, geralmente com a palhazinha recobrindo ela, tá ok? Então vamos mostrar agora em fotos aquilo que a gente falou, né? Começando pelo caule, o caule da leguminosa de forma inteiriça, lenhosa. Pode observar aqui que ele tem a coloração verde, porque é um caule de extremidade da planta. Já o caule da gramínea, né, dividido na estrutura de nó, que é essa parte branca, e o entrenó, que é essa parte verde. Aqui nós temos outro nó, tá ok? Então isso é bem característico, a diferença entre leguminosa e gramínea. O que eu falei da semente, né? Então aqui monocotiledônia, uma peça só inteiriça na gramínea, e dicotiledônia, dividida em duas metades bem similares, né, na leguminosa. A folha, a presença do pecíolo na leguminosa, e as nervuras distribuídas por toda a lâmina foliar na forma paninérvia. E na gramínea a nervura é paralela, paralelinérvia, tá? Outra coisa que diferencia é o interior do caule, né? Então nós temos aqui, ó, as gramíneas com os feixes vasculares dispostos em forma de círculo, né? E as leguminosas com feixes vasculares difusos, tá? E a característica de raiz, então nós temos aqui, no caso da leguminosa, a raiz pivotante, né, que é uma raiz principal mais profunda, né, com as raízes secundárias na lateral, e no caso da gramínea, a raiz fasciculada ou em cabeleira, que é a raiz distribuída de forma mais concentrada na parte superficial do solo, tá? Com relação ao ciclo de vida da planta, né? Então nós vamos ter aí prioritariamente 3 tipos de ciclo de vida de planta, tá? As plantas anuais são aquelas que vão ter o ciclo de vida com duração de menos de 1 ano. Então ela vai ser semeada, vai germinar, desenvolver, reproduzir em menos de 1 ano, geralmente em torno de 1 ou 2 estações.
prioriza a produção de sementes. Por que ela prioriza a produção de sementes? Porque para ela é importante perpetuar a espécie. Como o ciclo de vida dela é bem mais curto do que as outras, então ela precisa produzir mais semente do que as outras para garantir a perpetuação da espécie, tá? Geralmente são indicadas para regiões com distúrbios naturais climáticos, como a seca ou a geada. Então são plantas que você vai semear, plantar, cultivar e utilizar num período mais curto, porque depois vai vir um período climático que prejudicaria essa planta. Então você não vai usar ela nesse período que não é indicado, tá? Do lado contrário, nós temos as plantas perenes, que são aquelas plantas que são cultivadas por vários anos, né? Então, o crescimento inicial de uma planta perene ele é mais lento, mas depois a produção em termos de volume forrageiro é maior. Ela prioriza o quê? O acúmulo de reservas, né? De carboidratos e de nitrogênio. Por quê? Como ela é feita para usar vários anos, vários ciclos de pastejo e utilização, ela precisa ter carboidrato de reserva para quando ela for cortada ou pastejada, ela ter energia para rebrotar. Se a planta faz fotossíntese na folha e se os animais comem a folha, é importante que ela tenha essa reserva para ela rebrotar no momento que ela tenha pouca área foliar, certo? Produzem menos sementes do que as anuais. Eu costumo colocar aqui, pessoal, para separar, né, para diferenciar anual de perene, eu costumo colocar aqui a diferença entre a inflorescência de uma braquiária e a espiga de milho. O milho é uma planta, é uma gramínea anual. Então, como ela é anual e ela produz em torno aí entre 90 a 120 dias é o ciclo de vida dela, ela precisa produzir bastante semente para perpetuar a espécie. Já a gramínea, a braquiária, ela só produz aquele rastro, aquela inflorescênciazinha com poucas sementes, porque ela é uma planta perene. Ela é feita para durar vários anos, então ela não precisa priorizar a semente, apenas a semente para fazer o quê? Para a reposição daquelas plantas que eventualmente pode morrer. Além desses dois tipos de planta que eu falei, a anual e a perene, nós temos ainda as plantas bianuais, como o nome está falando, são plantas que elas vão ter o ciclo de vida a cada 2 anos. Então, após a germinação, ela apresenta geralmente 2 períodos de crescimento, no primeiro ano e no segundo ano. No primeiro ano, o período é mais longo, porque ela vai priorizar a produção de massa de forragem e de semente. Então ela vai fazer a sua estrutura, preparar no primeiro ano toda a estrutura dela, toda a arquitetura dela superior, para que no segundo ano ela possa finalizar o ciclo de vida dela, que é bianual. No segundo ano, o ciclo vai ser mais curto, e ela vai fazer o quê? Priorizar mais a produção de sementes, para garantir a perpetuação da espécie, tá ok? Dependendo da população, pode ser que você necessite fazer uma ressemeadura após 2 anos. Eu utilizo como exemplo clássico, né, o Estilosantes Campo Grande, né, que é uma planta bianual. Então ela vai ter exatamente esse comportamento. No primeiro ano dela, que você plantou ela, que você semeou, ela vai produzir mais massa e um pouco menos de semente. No segundo ano, ela vai priorizar a produção de sementes. O que não quer dizer que ela vai necessariamente morrer. Pode ser que através de um manejo bem correto entre gramínea e leguminosa, você consiga manter a quantidade de plantas ideal, tá? Mas prioritariamente ela é bianual. Então, dependendo do caso, dependendo da redução da população de plantas de leguminosas dentro do seu sistema, pode ser que você necessariamente tenha que fazer aqui uma ressemeadura no segundo ano, tá ok? Período de produção. Então, é aquele período do ano em qual a planta ela tem uma melhor produção. Então, a gente sabe que tem plantas que produzem melhor em clima temperado, em clima mais frio, e nós temos aquelas plantas que produzem melhor em clima mais quente, em clima tropical, tá ok? Então é mais ou menos por aí que segue essa parte do período de produção. Então nós vamos ter as plantas hibernais, que são aquelas de clima frio, de clima temperado. Elas gostam mais de dias mais curtos, menos luz, né? Tem um porte geralmente menor, um porte pequeno, e apresentam talos mais finos e folhas mais tenras. Então são aquelas plantas destinadas a regiões de temperaturas mais amena e que precisa menos, o período do dia pode ser mais curto, precisa menos de iluminação para produzir, tá? Então, exemplo de gramínea perene, a festuca, anual, a aveia, tá aqui as duas. Leguminosas, perene, a alfafa e anual, a ervilhada, tá ok? Do outro lado, nós vamos ter as plantas estivais, que são aquelas plantas de clima mais quente, de clima tropical. Elas preferem dias longos, precisam aí de mais de 12 horas
11, 12 horas de luz por dia. São plantas que apresentam maior crescimento, maior volume forrageiro e geralmente vão apresentar folhas e estruturas mais longas. Então, exemplo de gramínea, perene, o capim Tanzânia, anual, o milho. Leguminosas, perene, o soja perene, anual, a mucuna preta, tá ok? Então, nós falamos aqui um pouquinho da questão do ciclo de vida, planta anual, planta perene, planta bianual, e da estação de produção, as hibernais, que são mais de clima frio, e as estivais, que são as de clima tropical ou de clima mais quente. Com relação ao hábito de crescimento, então, é muito importante que a gente conheça, por mais simples que seja esse conhecimento aqui, por mais fácil que seja de aprender, é importante que a gente guarde esse conhecimento, porque ele vai ajudar muito na hora da escolha da planta forrageira, dependendo da região, dependendo do local onde você vai estabelecer um pasto ou uma pastagem, tá ok? Então, a forma de desenvolvimento da planta, né, a forma vegetativa de desenvolvimento dessa planta, né, é importante para quê? Para eu determinar a altura de entrada e saída, como que eu vou manejar essa planta, taxa de lotação mais adequada, a questão da declividade da cobertura do solo. A gente sabe que em áreas mais planas eu posso utilizar plantas que cobrem menos o solo ou que formam toceiras. Já em áreas mais declivosas eu preciso usar plantas que cobrem mais o solo e que vão evitar aí problemas como a água que pode correr e formar erosão, né? Interação entre plantas. Então, por exemplo, eu vou fazer um pasto consorciado entre gramíneas e leguminosas, né? Eu tenho que saber o hábito de crescimento. Não adianta nada eu querer plantar, por exemplo, um capim-elefante, que é uma planta de porte bastante alto, e querer colocar na entrelinha do capim-elefante o amendoim forrageiro ou estilosantes Campo Grande, que são leguminosas de porte baixo. Não vai dar certo, né? A gramínea vai acabar sombreando a leguminosa e o consórcio não vai dar certo. Então, o hábito de crescimento é importante para isso, para que eu respeite a interação entre as plantas, tá? Então, vamos explicar agora cada hábito de crescimento. Então, o primeiro deles é estolonífera, né? Não sei se vocês lembram do slide anterior, quando a gente estava falando da questão do colmo das gramíneas, né? Plantas estoloníferas são aquelas que vão apresentar expansão do caule lateralmente paralelo ao solo, emitindo raízes e folhas auxiliares. Então, são aquelas plantas que formam os estolões dos quais eu falei lá no slide inicial, caracterizando a gramínea, tá? Então, planta que tem essa propagação do caule de forma lateral chama de planta estolonífera. O exemplo são os capins aí do gênero Sínodo, que tem um crescimento lateral bastante pronunciado, e alguns capins aí do gênero Braquiária também, tá? Plantas rizomatosas são aquelas que têm a propagação do caule de gemas subterrâneas. Também estava naquele primeiro slide lá, caracterizando gramíneas, né? Pode acontecer, pessoal, de ter algumas espécies forrageiras, especialmente do gênero Sínodo, dela ser tanto estolonífera quanto rizomatosa, viu? Então pode ter planta que ela tem as duas formas, que ela tem os dois hábitos de crescimento. Mas geralmente ou eu vejo planta estolonífera ou eu vejo planta rizomatosa. Quais são as vantagens dessas duas? A estolonífera, como ela forma esse estolão que propaga pelo solo, eu posso cortar esses estolões, que esses estolões vão servir geralmente de muda. Como ele propaga raízes e folhas secundárias, se eu cortar um pedaço de estolão e enterrar metade dele, ele vai formar uma nova muda. A vantagem do rizoma é que ele está subterrâneo. Então, por exemplo, no caso de acontecer de pegar fogo em uma pastagem, se essa pastagem for rizomatosa, ela vai ter rizoma protegido abaixo da linha do solo, que vai facilitar a rebrotação dessa planta após o fogo, tá ok? Também protege contra o pisoteio, né? Planta rizomatosa, o animal pode pisar na planta, na parte que está superior, que se aquela parte superior vier a morrer, a parte que está inferior, que é o rizoma, vai rebrotar a planta, tá ok? Plantas prostadas são aquelas que são semelhantes à estolonífera, ou seja, ela vai apresentar mais um crescimento lateral do que ereto, né? Mas os caules não emitem raízes auxiliares, né? Geralmente, pessoal, a gente chama de planta prostada aquela que tem hábito de crescimento mais baixo. Um exemplo característico que eu costumo citar é o amendoim forrageiro. Por mais que você possa deixar ele sem o efeito do animal, sem o pastejo, dificilmente ele vai passar dos 30 a 35 centímetros de altura, mesmo sem ter animal em cima.
Então, nesse caso, é uma planta que a gente chama de prostrada. Por quê? Naturalmente, o hábito de crescimento dela é um hábito de crescimento baixo, rente ao solo, tá? Então, aqui nós temos algumas fotos para demonstrar, né? Essa aqui mostra de forma geral uma planta que ela forma tanto o estolão que está sobre o solo, quanto o rizoma que está abaixo do solo. Então, aqui, né, outra foto demonstrando o estolão, outra foto demonstrando o estolão, aqui do nosso lado, do lado direito de vocês, e aqui do lado esquerdo, né, dois exemplos de plantas que formam rizomas, que são estruturas de propagação abaixo do solo, tá? Todas as duas têm a vantagem de que você pode cortar aqui, ó, cortar aqui, e essa parte da planta aqui secundária vira uma nova muda, uma nova planta, da mesma forma que o estolão. Se eu cortar o estolão aqui, eu posso fazer uma muda dessa planta, tá ok? Para fechar então essa parte de hábito de crescimento, nós vamos falar dos outros três tipos. Planta cespitosa, que para nós é uma planta bem característica. Então são aquelas plantas que formam toceira, com pouca expansão lateral e mais expansão no sentido horizontal. Então aqui é um exemplo de planta cespitosa formando uma toceira. Então capins, geralmente capins do gênero Pânico, Tanzânia, Mombaça, Colonião e assim por diante, são exemplos bem clássicos de planta cespitosa, tá? Plantas eretas são aquelas plantas que crescem perpendicular ao solo, que crescem de forma ereta, de forma vertical, tá? Então, com gemas acima do nível do solo. Então, nós temos como exemplo aqui, ó, essas plantas de sorgo. Então, aqui está circulado, né, ó, o crescimento ereto do sorgo. Qual é a diferença, pessoal, da planta ereta para a planta cespitosa, se as duas crescem no sentido vertical? O que vocês acham que tem de diferença? Vou explicar para vocês. É a questão do número de perfilhos, ou do número de filhos, do número de colmos. Na cespitosa, você tem um grande número de perfilhos. Ela forma uma toceira de afilhos, certo? Já na planta ereta, cada semente vai dar origem a uma ou no máximo 2 colmos. Então ela é quase que sozinha, tá? Então essa é a diferença da cespitosa para a ereta. A cespitosa forma uma toceira de perfilhos. E a ereta, ela vai formar 1 ou 2 perfilhos no máximo, tá ok? Para fechar então essa parte de plantas hábitos de crescimento, então nós vamos ter a planta decumbente, como o próprio nome está sugerindo, né? São plantas que têm um hábito de crescimento semelhante ao da Braquiária decumbens. São plantas que no início ela apresentam um crescimento mais semelhante ao estolonífero, mais lateral, mas depois ela vai apresentar um certo crescimento ereto ou vertical, tá? E as plantas trepadoras, que são aquelas plantas que se apoiam em outras estruturas, em outras plantas para fazer seu crescimento, para fazer sua propagação, tá? Então, como o próprio nome já fala, ela vai ter que subir, trepar em alguma coisa para que ela possa se desenvolver. Até aqui tudo bem? Tudo entendido com relação aos hábitos de crescimento? Vamos passar então para o nosso próximo slide, que é quanto à formação. Vamos lembrar lá do primeiro slide, lá do início, aliás, lá da nossa aula 1, né, lá do início do nosso curso, quando a gente definiu o que era formação ou implantação de pastagem. Lembram dessa aula? Então, a gente falou lá de pastagem nativa e de pastagem cultivada, ou de pastagem exótica, tá? Então, com relação à formação dessa pastagem, nós vamos ter o quê? Pastagem nativa, que é aquela planta natural, com espécies nativas, não foi estabelecida e a sua formação pode ter sido de maneira natural ou induzida, mas sem o uso de mecanização. Então é aquela que ela é feita, que ela é estabelecida, formada pela própria natureza, induzida pela natureza ou induzida pelo homem, mas sem o uso de mecanização. E tem que ter o quê? A presença de plantas nativas, de plantas daquela região, senão ela não vai ser uma pastagem nativa. Então nós temos como exemplo aqui de pastagem nativa os pampas gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, e o Pantanal Mato Grossense, e aqui no Nordeste nós temos a nossa caatinga, né, que é o nosso bioma, o nosso conjunto de plantas da nossa região semiárida, tá? E nós vamos ter pastagens cultivadas ou pastagens exóticas. É aquela que foi estabelecida, geralmente com espécies exóticas, a sua formação
geralmente é induzida pelo uso de mecanização e substituição da ou das espécies nativas, como por exemplo essa figura aqui, né, do canto inferior direito de vocês, onde nós vamos ter 100% da vegetação exótica, né? Tanto o pasto como as árvores, elas foram introduzidas e não são nativas, são plantas exóticas. Então esses são exemplos de pastagens cultivadas, tá ok, pessoal? Bom, aqui a gente fecha então a nossa primeira parte dessa aula 2, que é a caracterização de plantas. Como eu falei para vocês, o objetivo dessa primeira parte é relembrar as principais características fisiológicas, anatômicas e de produção das plantas forrageiras, apenas a título de lembrança. Como eu falei antes para vocês, a maioria desses conhecimentos mais aprofundados vem de outras disciplinas, que são disciplinas anteriores à de plantas forrageiras e pastagens, tá ok? Então, agora nessa primeira parte da aula 2 a gente para, e num segundo momento, numa segunda parte do vídeo, nós vamos entrar então na parte de estabelecimento de pastagem propriamente dita. Nós vamos falar quais são as características, todos os fatores ou os principais fatores que a gente precisa levar em consideração para a gente estabelecer um pasto, uma pastagem, tá ok? Muito obrigado então pela atenção de todos.